que eu tenho de alimentação, água, como é que eu vou resolver o meu problema de água, minha caixa d'água é quantos litros, isso dá para quanto tempo, eu tenho um laguinho no jardim, a água, eu tenho um galão para poder juntar a água de reuso da máquina. Então, quais são os meios de água? Eu tenho galão vazio em casa para encher de água, enquanto ainda tem água na rua, porque a hora que nós ficarmos sem eletricidade, como eu dei o exemplo, um estado em que depende da parte de combustível para produzir a sua eletricidade, vai chegar uma hora que vai parar de produzir eletricidade. Parando de produzir eletricidade, as bombas de água param de funcionar e eu não recebo mais água em casa. Enquanto isso não acontece, porque não é de imediato, eu preciso encher tudo que eu tiver em casa de água. Tá? Porque à medida que eu vou enchendo, a caixa vai enchendo também. Vai chegar uma hora que não cai mais água lá em cima na caixa. A partir dali eu já começo a racionar tudo que eu tenho. Então é pegar tudo que tem em casa. Tem um sobrevivencialista famoso que ele fala que para o pessoal encher tudo em casa, até pote de margarina. Mas é mais ou menos por aí. Você vai tentar se abastecer de tudo que pode. Então, vamos lá. Alimento, água. Segundo, combustível. Conforme eu falei, é interessante que tenha algum combustível em casa, mas também é interessante que você tente, na medida do possível, diariamente, todas as vezes que puder, manter o seu tanque cheio. Tá? Isso depende de recurso, obviamente, mas também depende de atenção. Eu, por exemplo, moro longe do plano piloto. Entre ida e volta, eu gasto em torno de... Mas não é o local mais barato. Então o local mais barato é quando eu chego no plano eu abasteço. Tá? Tem um posto lá especial que eu uso ele. Então assim, essa preocupação, manter o estoque em casa e manter o tanque cheio. Então alimento, água, combustível para poder tocar o meu dia a dia. Remédios de uso contínuo. Isso é uma outra coisa que com a greve por um certo tempo vai começar a faltar na farmácia também. Então quem toma remédio de uso contínuo, é interessante que tenha remédio para pelo menos 1, 2 ou até 3 meses a mais em casa. Para não ter perigo de você, até porque se você não tiver aquele tipo de remédio mais na farmácia, você tenha tempo útil de ir ao médico e ele lhe trocar o seu remédio ou recomendar algum outro procedimento para você poder resolver o seu problema. Então, remédio de uso contínuo é importantíssimo. Então, tudo bem. Comida, água, combustível, remédio de uso contínuo. Aí nós vamos começar nas outras coisas que têm a sua importância e nós não podemos esquecer. Não são as prioritárias, mas são importantes. Material de higiene. Então, pasta de dente, sabonete, papel higiênico, tá certo? Então, já são itens aí bem conhecidos e que nós devemos ter. Depois, material de limpeza. As nossas esposas, normalmente, elas testam uma série de produtos de limpeza. O mercado oferece uma série de produtos de limpeza, desengordurante, limpa-limo, uma série de produtos muito bom que deixam a faxina de uma maneira muito prática. Mas na bucha, o que a gente precisa de material de limpeza em casa? Nós precisamos de água sanitária, sabão em pó, nós precisamos de detergente, nós precisamos de bucha e sapólio e sabão em barra. Com isso a gente consegue fazer uma excelente limpeza em casa. Tá? Não é da maneira mais fácil, existem produtos, como eu falei, mais fáceis, que também são mais caros, mas é uma boa partida. E aí, vamos falar da seguinte maneira, utilidades, né? Aliás, antes de utilidades, material de primeiros socorros. Quando eu digo material de primeiros socorros aqui, eu estou falando de grandes ferimentos, grandes problemas, já não é mais o remédio de uso contínuo, tá? Em que eu vou ter, normalmente, uma caixinha de remédio lá no banheiro, pequena, em que tem ali, por exemplo, um remédio para dor de cabeça, um remédio para diarreia, um remédio para gripe, coisas pequenas, remédio para enjoo, um sal de fruta, coisas desse tipo. Tá? E eu vou ter também um rolinho de esparadrapo, um band-aid, uma gaze, talvez uma atadura pequena, ou seja, coisas miúdas que ficam normalmente no banheiro da casa. E eu devo ter, além disso, uma caixa de primeiros socorros em casa para um acidente um pouquinho mais complicado. Às vezes a gente não pensa, né? Pô, o que pode acontecer de complicado na minha casa? Eu tive a oportunidade de sofrer um acidente em casa em que quebrou o box do banheiro e eu estava tomando banho. Tá? Então eu precisei de atadura, uma boa quantidade de atadura, porque eu tomei 3 pontos no joelho, você sangrou bastante, né? Eu precisei de mais esparadrapo. Então é interessante que a gente tenha esses produtos para grandes ferimentos, produto para, por exemplo, fazer imobilização de um braço quebrado, tala de madeira ou de algum outro produto. Então assim, principalmente para poder fazer um torniquete, se for o caso de uma hemorragia muito forte. Então material de torniquete, material para
fratura, material para grandes machucados, né? Machucados abrasivos, né? Que a gente chama, é aquele famoso tombo da bicicleta, o cara dá aquela ralada no joelho, certo? Ou da moto, e que ele fica com uma boa parte da pele com a lesão. Então aquilo também a gente vai ter que fazer um curativo. Então eu preciso ter uma caixa maior de primeiros socorros. E uma dica aqui, eu vou abrir aqui um parênteses, eu já falei isso antes nos nossos vídeos, mas uma coisa interessante de se ter numa caixa de primeiros socorros visando, tá, um corte mais profundo ou uma hemorragia, alguma coisa assim, e essa dica foi dada por um médico, exatamente quando eu tomei os pontos no joelho, é que você tenha absorvente íntimo feminino noturno sem abas na sua caixa de primeiros socorros. Porque esse absorvente, ele tem um produto ali dentro que vai segurar mais tempo ali a ferida, vai absorver o sangue, não vai ficar pingando. Eu, por exemplo, quando eu fui, eu entrei, apesar de ter feito o curativo corretamente, o curativo saturou e eu entrei pingando no hospital. E ração do cachorro, principalmente cachorro, lógico, ração do pet, né? Se você tem peixinho, compra a ração do peixinho, se você tem gato, compra a ração do gato, mas o cachorro tem uma característica diferente. Lembra que nós falamos sobre convulsão social? Quem tem um cachorro em casa, ele tem um inibidor de invasão. Não é que ele vai resolver o problema, né? Tem aqueles cachorros que são pequenininhos, que a gente, cachorro de enfeite, ele faz colinha pra gente, é um barato, mas ele não vai atacar e impedir um assalto, tá? Mas ele vai fazer um bocado de barulho. Aliás, quanto menor, mais barulho faz. Eu não estou falando aqui de você ter na tua casa um pitbull violento, treinado para destruir o assaltante que entrar, não é isso, tá? Às vezes um pequeno vira-lata vai fazer um bom efeito de proteção e de barulho, tá? Então assim, cada um sabe onde lhe dói o calo e sabe o que escolher. Mas um cachorro, numa situação dessa de crise, sempre é muito útil. Mas eu preciso ter a comida do cachorro. E eu passei por essa situação em 2018. Eu tinha tudo em casa. Lembra que eu falei que a gente faz um plano e vai se organizando? Eu estava em Manaus e minha esposa estava aqui em Brasília, com os filhos. E quando falou greve de caminhoneiro, vai faltar alguma coisa, vai isso, vai aquilo, eu liguei para ela, tranquilo, falei, ó, tá bem, como é que tá de combustível? Só dei um aconselhamento a ela para manter o tanque cheio. Mas eu sabia que comida tinha, o material de primeiro socorro, o resto tinha. Mas não tinha comida para o cachorro. Por um acaso eu tinha comprado um saco de ração grande e tinha a ração para um mês ali. Mas é interessante que você tenha a ração do cachorro também. Vou voltar lá para a utilidade. Tem certas coisas que em momentos de crise são muito importantes, tá? Resolvem um bocado de problema. Por exemplo, uma caixa de ferramenta decente. Quando eu digo decente, é que você não precisa ter todas as ferramentas do mundo. Mas você tem que ter um alicate, uma chave de fenda, um martelo, coisa do tipo, né? Um alicate de corte, uma serra de ferro, um serrote, coisas que lhe permitem consertar as coisas em casa ou até fazer alguma coisa específica que você esteja necessitando, tá? Com o tempo você vai aperfeiçoando isso, pode virar até uma oficina, no qual você tenha uma gama de possibilidades muito maior. Mas uma caixa de ferramenta é importante ter em casa. É importante que você tenha em casa, com utilidade, cola quente e ferro de solda. Isso também resolve um bocado de problema, tá? Mas existem itens de suprimento do dia a dia que não podem faltar. Fita isolante, barbante, silver tape. Eu vou falar o nome aqui, eu não estou ganhando patrocínio nem do silver tape, nem do WD-40, tá? Mas vocês sabem exatamente o que eu estou falando. Existem vários óleos do tipo do WD-40, várias fitas do tipo da silver tape, mas é para fixar melhor. Então essas coisas, vela, fósforo, por exemplo, agora lá embaixo. Essa semana eu entrei no mercado e comprei mais 4 ou 5 caixas de vela. Não tem o que fazer, compra uma caixa de vela. Cheguei em casa agora, minha esposa está lá, com tudo que é vela acesa, porque estamos sem luz aí desde as 2 da tarde. Então é importante essa preocupação com essas utilidades, né? Aquelas coisas que a gente usa em casa. Durex, tá? Fita crepe, fina, mais larga. Fita crepe é muito bom para cuidar de primeiros socorros, por exemplo, mobilizar um braço ou fazer um curativo e fechar depois com a fita crepe por cima. Ela é mais barata que o esparadrapo. Então é interessante que a gente tenha essas utilidades em casa.